Como se tornar o melhor trader do mundo? Se você quer saber como se tornar o melhor trader do mundo, então você está no vídeo certo. Eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial. Perguntei: se você quisesse ser o melhor trader do mundo de opções binárias, o que você faria? E nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês a resposta. Então, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, trader! Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia como trader, os resultados que eu obtenho no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar e vender, o gerenciamento, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre mindset, psicologia, mentalidade, o jeito de pensar de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque eu acredito que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, daqueles que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal, clica aí no botão inscrever-se, que aqui você só vai encontrar conteúdo que com certeza vai agregar valor para a sua vida. Esse vídeo é da série de 60 para 6 mil, que é o investimento mínimo possível na plataforma, buscando chegar num valor que eu considero já o suficiente para a pessoa começar a tirar ali um salário mínimo ou mais por mês da plataforma. Operando com disciplina, paciência, sem fazer loucura, né, com gerenciamento ali, digamos até conservador, porque a gente busca preservar o nosso capital acima de tudo, e além de multiplicá-lo, mas sempre com segurança. Então, quanto que a gente está arriscando hoje aqui nessa carteira? 10%. Então, a gente pega aqui o saldo, divide por 10, e a gente tem o valor do nosso stop loss de hoje. Acertando isso aqui, a gente já bate a nossa meta, aqui no caso vai dar 8,9%, quase 9% de lucro. E se a gente errar, a gente já é estopado e sai do mercado. Então, a gente só tem uma única oportunidade, a gente tem que usar ela bem. Bom, perguntei para o ChatGPT, o que ele faria se ele quisesse ser o melhor trader de opções binárias do mundo. E ele disse assim que ele encararia isso como um estilo de vida e não como uma mudança prática única. E ele deu uma lista aqui de coisas que ele faria. Primeiro lugar da lista, ele colocou que ele dominaria o jogo interno, ou seja, o mindset. Ele desenvolveria uma disciplina mental absurda, faria meditações diárias, respiração consciente e journaling. Journaling, para quem não sabe, é escrever, escrever suas metas, é o ato de fazer um diário, É escrever suas metas, escrever seu dia a dia, escrever onde você quer chegar, por quê, Então, é o ato de ter um diário de trading ali. Ele disse também que ele criaria mantras e afirmações para manter um estado de presença e poder. Para quem não sabe, mantra é uma palavra ou uma frase que você fica continuamente repetindo para você mesmo. Não precisa ser em voz alta, pode ser em silêncio, mas é uma palavra que você fica repetindo ali, com o propósito de entrar naquela energia, naquela vibração, de manter essa crença na sua mente. Por exemplo, eu sou um trader consistentemente lucrativo. Mesmo que você não seja, você fica afirmando isso para você mesmo. Então isso vai se tornando uma crença e o ser humano ele age de acordo com as crenças que ele tem. Então, se hoje você não consegue ser um trader consistentemente lucrativo, se você vive saindo do seu gerenciamento, se você vive quebrando a carteira, é porque na sua cabeça você ainda tem a crença de que eu sou um trader amador. Então, um amador que faz esse tipo de coisa. Se você colocar na sua cabeça a crença de que você já é um trader profissional agora, você vai começar a agir como um de agora em diante. Então, vocês podem ver que o ChatGPT, com toda a inteligência de já ter lido todos os livros do mundo, ele concorda comigo que o mindset é a coisa mais importante, vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele diz que construiria um método à prova do ego, ou seja, um operacional. Cara, em segundo lugar, o operacional. Porque assim, o mindset é a coisa mais importante, mas o cara pode ter a melhor mentalidade possível. Se ele não tiver um operacional validado, alguma coisa que funciona, pelo menos ali, mais que 55% das vezes, não tem como, cara? No longo prazo não fica meio impossível. Então ele tem que ter um operacional que funciona. Então como que ele construiria esse método?
ele faria backtests até o cérebro decorar os padrões. Backtest, para quem não sabe, é estudar o que já passou. Né? Então é voltar ao gráfico aqui, por exemplo, vamos voltar o gráfico até segunda-feira da semana passada e vamos ficar estudando o gráfico, entendeu? Chegou aqui, o que o gráfico fez a seguir? Não, tal, ele chegou aqui numa zona que ele tinha rompido, rejeitou aqui essa faixa de preço, não entrou, aí ele entrou nela, fez aqui um pullback, só que na sequência ele fez um falso rompimento. No que ele fez um falso rompimento e voltou aqui para a nova zona de preço, o que ele fez? Preencheu todo o preço. Então a gente começa a estudar, entendeu? Esses movimentos do mercado para ver o que o mercado fez, né? E entender cada padrão, até isso ficar muito nítido na nossa mente. Então, dessa forma, o trader consegue criar um plano operacional claro. Quando acontecer determinada coisa, eu vou tomar determinada ação. Por exemplo, vamos pegar aqui um operacional muito simples. Vamos ver se a gente encontra um aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui é um bom operacional. Um operacional simples, que funciona e é muito interessante. Por exemplo, aqui a gente tem uma faixa de preço, certo? Aqui é um fundo, aqui é um topo. Então aqui a gente tem aqui uma zona que foi trabalhado o preço, foi trabalhado nessa zona. Aqui ele rompeu essa zona e veio aqui para essa outra zona de preço, para essa outra faixa de preço. Quando ele chegou aqui, ele fez o quê? Uma dupla posição de venda. Depois da dupla posição de venda, ele fez o quê? Um engolfo de alta. Ou seja, essa vela de alta aqui engolfou as velas de venda, as duas últimas velas de venda, dando uma excelente leitura de compra para a próxima vela. E aí aqui a pessoa conservadora esperaria a vela descer um pouco, ficar negativa e depois pegava ou dava para pegar na abertura mesmo, diante dessa leitura aqui. Então, uma excelente leitura aqui de uma operação de compra. Então, o cara, para dominar isso aqui, o que ele faria? Ele iria procurar no gráfico todos os cenários onde um cenário como esse aqui se apresentou. Então, ele começaria a olhar para trás aqui e procurar todos os lugares onde teve dupla posição de venda seguida de um engolfo para ver qual foi o resultado. Então, vamos ver aqui, dupla posição no fundo, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, foi uma dupla posição, certo? A vela fechou aqui, não conseguiu romper, só que fechou travado, né? Na sequência, teve uma vela de engolfo de alta. Só que aí, o que fez aqui? Fechou um doji. Então, o cara já entende o quê? Falou, olha, velho, pegar na abertura é um pouco arriscado, é melhor esperar a vela descer um pouquinho e aí eu pego, mesmo sabendo que vai ter uma leitura de alta. Porque na sequência o gráfico subiu de fato, né? Porque é um padrão de alta esse aqui. Então, na sequência ali, se ele esperasse descer um pouquinho para pegar, tinha sido vitória também. Então o cara começa a procurar no gráfico outros cenários como esse. Aqui teve a dupla posição, mas não teve engolfo. Mesmo assim, deu uma vela verde na seguida, mas é um padrão mais fraco. Né? O ideal é a gente procurar um padrão que se repete exatamente como a gente viu ali. E aí você vai catalogando. Deu vitória, você vai anotando, né, situações onde o padrão apareceu e o resultado que teve. E começa a procurar aqui, cara, você tem ano de gráfico aqui para você procurar, entendeu? Aqui apareceu a dupla posição, na sequência deu uma vela de compra, mas não engolfou as duas velas, tá vendo? Não engolfou essas duas. Então ele não deu a configuração que a gente queria. Então não formou o padrão. Então isso é backtest, entendeu? Você vai olhando o gráfico e vai aprendendo ali com o que já aconteceu. Outra coisa que o chat disse que faria é estudar o price action raiz, ou seja, entender não só os padrões, mas por que o preço faz o que faz. Então, não só o porquê do movimento, não só a forma, né, mas entender o por trás do preço ali, qual a psicologia do price action. Outra coisa que ele falou que faria é que ele treinaria como um atleta de elite. Ou seja, dormiria bem, comeria bem, treinaria o corpo. A mente clara vem de um corpo forte. Eu sempre falo para vocês aqui a importância do trader não ter um estilo de vida sedentário. Eu não sei quantos de vocês que levam a sério isso que eu falo, mas é muito importante, galera, que vocês pratiquem exercícios físicos, que vocês façam ali
algum exercício de resistência muscular também, às vezes uma academia, né, uma musculação ou alguma outra coisa, uma arte marcial, alguma coisa que vai fortalecer os seus músculos. É importante que você faça também um aeróbico, alguma coisa que vai ali trabalhar sua respiração, seu coração. Isso é muito importante, galera. E assim, às vezes o cara é sedentário, não acha que ele vai virar um atleta da noite pro dia, né, cara? Começa com pouco, velho. Começa fazendo pouca coisa. Ó, aqui dupla posição, seguido no engolfo, a próxima vela da vela de alta. Então começa fazendo pouco, ó. Dupla posição, seguiu do engolfo, a próxima vela de alta. Só que o padrão se repetiu 2 vezes, nesse pedacinho aqui. Esse padrão que eu acabei de ensinar para vocês. Espero que vocês tenham anotado aí, porque, cara, isso aqui dá pra pôr muita grana no bolso. Só o cara ter paciência de esperar acontecer e pegar. Se vocês não acreditam, faz o backtest aí e vê quantas vezes, né, que daria vitória vocês operando só esse tipo de padrão que eu mostrei para vocês aqui. Aí, pessoal, o que acontece? O cara que é sedentário, ele não vai conseguir virar um atleta da noite pro dia, tá ligado? Mas ele consegue, velho, dar uma voltinha no quarteirão, ele consegue agachar, fazer 10 flexão, ou às vezes pode ser até que o cara tá tão sedentário que não consegue fazer 10 flexão, faz 5, entendeu? Aí no outro dia você faz mais 5, aí no outro dia você consegue fazer 6, 7, 8, 10, começa assim, entendeu? E vai fazendo o máximo que você consegue, e isso já vai melhorando, velho. Outra coisa que o ChatGPT disse que faria: cercaria-se de mestres e mentores. Estudaria com os melhores: Mark Douglas, Van Trapp, Galhardo Trader. Estaria em grupos de alto nível, onde a média das pessoas me puxa para cima. Olha isso, cara. Isso é muito importante. Porque se você está com pessoas que estão abaixo de você, você não está aprendendo nada com elas, né? Agora, se você está com pessoas que já têm mais conhecimento que você, mais experiência que você está recebendo delas, né? E ele fala até que, inclusive, ele pagaria caro por mentoria se fosse necessário. Inclusive, ele fala que pagaria caro por mentoria se fosse necessário, porque a mentalidade vale mais do que qualquer capital. E por último, ele disse que pensaria como um investidor e não como um apostador. Ou seja, ele não buscaria ficar rico rápido da noite para o dia, mas sim consistência no longo prazo. Entenderia que cada loss é o custo de estar no jogo e não um erro pessoal. Reverteria os lucros em mim mesmo. Olha isso que é importante, cara. Ou seja, ele reinvestiria os lucros que ele tem no mercado nele mesmo. Em vez de sair comprando moto, carro, igual a maioria dos traders que quando começa a ganhar dinheiro faz, o ChatGPT diz que não. Ele reinvestiria o lucro dele em infraestrutura, ou seja, em setup, em conhecimento, né, ou seja, estudando, comprando livros, cursos, fazendo mentorias, e em ferramentas, né? Existem ferramentas também que pode estar auxiliando o trader, embora que em opções não é muito uma coisa necessária, né? E por último, ele criaria uma identidade de excelência. Eu me veria como um trader de elite, mesmo antes de provar isso ao mundo. O externo segue o interno. Olha isso, cara, que forte. No vídeo que eu falei para vocês da fórmula do sucesso, eu falei para vocês sobre essa questão da identidade, né? E no começo do vídeo aqui eu falei de novo sobre como a gente se identifica e interfere nas nossas ações. Então até a inteligência artificial reconhece isso, né? Então é isso, galera. Esses foram os passos, né, que a inteligência passou, se ela seguiria um caminho para se tornar o melhor trader de opções binárias do mundo. Você está disposto a seguir por esse caminho? Deixa aí nos comentários qual dica que você achou que faz mais sentido, o que você já pratica e o que você vai começar a praticar de hoje em diante. Agora bora dar uma focada no gráfico aqui, ver se a gente encontra uma boa oportunidade para a gente fazer dinheiro hoje. Vamos ver o que o mercado apresenta para nós. O payout hoje não tá dos melhores, né? Brincadeira. O cara costuma operar com payout de 90, 91, e quando tá 89 ele já acha que não tá tão bom, né? Mas quando eu comecei a operar, payout bom era de 87%. Era o top. Que às vezes estava 82, 81, então 87 já era o payout top das galáxias. Talvez o mercado vai dar pra gente aqui
Mais ou menos. Mas foi quase. Talvez ele vai dar pra gente aqui uma oportunidade, igual a gente analisou aí no início do vídeo. Aqui foi quase uma dupla posição de venda. Se essa vela aqui engolfar essas duas e fechar acima aqui, ó, a gente tem uma leitura de compra para a próxima vela. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Galera, hoje eu tô felizão, cara, porque eu fiz um trade ontem à noite no CFD de criptomoedas, né, lá na Binance. Quando eu acordei, o bagulho tinha me dado 150% de lucro, cara, da minha entrada. Falei, nossa, que top. Eu entrei comprado, né, no Dogecoin. E o Dogecoin, não sei se vocês perceberam, quem opera cripto aí, que ele acompanha muito o preço do BTC, né? Parece até que é o mesmo gráfico, porque o BTC sobe, o Doge sobe. O BTC cai, o Doge cai. E aí, cara, a hora que eu acordei, eu vi o alerta já, o Bitcoin ultrapassou $90.000. Aí eu falei, nossa, então eu estourei na minha operação do Dogecoin. Bom, galera, estamos diante de uma boa oportunidade aqui. O gráfico chegou numa região muito interessante do preço. Ó. É um topão dos topão, entendeu? Toda vez que o preço chega lá, ele entra muito vendedor aí. O que a gente estava esperando aqui? Que ele tocasse a nossa linha ali, que era a máxima da máxima do último topo, né? Observe que eu marquei aqui na máxima da máxima do último topo. Ó. Então, não buscou, infelizmente. Mas agora ele está fazendo aqui um possível padrão de reversão. Vamos ver se ele fecha aqui uma dupla posição compradora, dando aí para a gente uma boa indicação de venda para a próxima vela. Ou se a gente quiser ser mais conservador, a gente pode esperar por um engolfo aqui para pegar o fluxo, né, depois do engolfo. O mesmo padrão que a gente viu no começo do vídeo para cima, também funciona para baixo. Né? Agora aqui, se romper aqui, vai ser top das galáxias, galera. Aí é uma operação top das galáxias para nós aí, se ela romper essa faixa de preço aqui, ó, e fazer o falso rompimento desse topo anterior. Aí, cara, aí, aí é sorrir, né? Agradecer a Deus e bora para frente. E o preço sentiu, galera, voltou para trás, tá engolfando, parece que vai dar um padrão para a gente aqui de reversão. Vamos ver se essa vela vai fechar aqui engolfando essas duas. A gente na próxima, a gente espera o gráfico voltar um pouquinho para cima aqui e a gente pega também a nossa venda aí, ó. Tem que romper essa linha nossa aqui, ó, engolfando aqui essas duas velas anteriores, vamos ver. Aqui pelo jeito o preço está resistindo aí. O SDJPY vai fechar agora, só que estava dando uma boa oportunidade aqui também, mas vai fechar, então não vai dar para entrar. Eu vou descartar ele aqui. Agora aqui, galera, ficou interessante, mas porém que a gente tem que observar o seguinte, se essa vela não vai descer demais da conta, né? Do jeito que ela tá aí, tá perfeito, cara. Ela tem que, se ela fechar por aí, nossa, tá muito bom pra gente. O preço aqui na puta, mas aí quando continuar descendo aí fica ruim, cara. Porque ó, o alvo do preço da venda era aqui, ó. Então ela já buscou, tá vendo? Aí fica ruim pra nós. Porque ela pode bater aí agora e ganhar força de novo para subir. Então seria, se ela tivesse parado um pouco mais acima ali, teria sido melhor para aproveitar esse padrão aí. Bom, embora a gente não tenha aproveitado a oportunidade aqui por causa do se engolfou demais, né?
Ainda assim parece que está respeitando, está dando outra vela da mesma cor, a favor do fluxo. Ela fez o pullback aqui e parece que vai fechar vermelho aí. Mas eu não peguei porque engolfou demais, entendeu? Engolfou 1, 2, 3, 4 velas, cara. Então, assim, já tocou no alvo ali, entendeu? Não ficou o melhor cenário. Se ela tivesse engolfado só essas duas aqui, fechado aqui, assim, mais ou menos, aí ficava muito top, cara. Que o gráfico ia querer buscar aí essa região onde ele tá agora. Olha aí, galera, fechando verde, hein? Ah, não era aqui. Era aqui, ó. Aqui tá respeitando. Tá fechando vermelho. Ó, dupla posição compradora, engolfo de baixa, a próxima vela a favor do fluxo. Você vê que o mesmo padrão ele vale para cima e para baixo, né? No começo do vídeo eu mostrei esse padrão aqui de cima para baixo, e agora a gente está vendo ele de baixo para cima. E ambos os casos aí funciona. Vai funcionar sempre? Não, mas funciona bastante. Funciona o suficiente. Boa, isso é boa, hein? Quando alguém perguntar se o seu operacional funciona sempre, você vai falar, não, não funciona sempre, mas funciona o suficiente. Quer passar de ano? Vem com nós. Puta, mano, aqui rompeu, mas rompeu com gosto mesmo, hein? Já buscou o alvo. Tem alvo mais abaixo? Tem. Comando de baixa. Galera, se ele buscar ali, eu vou vender. Vou acreditar nessa tendência de baixa aí. Embora a gente tenha aqui um possível ruído aqui atrás, eu acho que esse gráfico decidiu ir para baixo. Se ele subir ali, vou pegar uma venda aí nas duas contas. Vou pegar nessa conta aqui e na minha conta primária também. Eu quero ver o povo todo evoluir também. Eu acho muito difícil ele buscar ali, mas aqui eu acho que ele busca sim. Aqui onde estava a nossa marcação, eu acho muito pouco provável. Vamos ver. Vamos ver aquela esticada. Operação clássica. Gosto muito de operar essa operação. Opa, aí. Nossa, jogou gente para baixo, pessoal. Mas tá bom. Vamos acreditar aí nessa baixa. Comando de baixa. Rompeu aí a região. Ficamos bem mal posicionados, mas se for para dar vitória, vai dar, cara. Mas sabe por que tá tendo essa volatilidade aí, galera? Porque tá tendo notícia, cara. Teve agora notícia às 14 horas, discurso de Luiz Guindos do BCE. Então foi essas velas aí que a gente viu foi o resultado da notícia. A gente vacilou aí, pegando a operação no meio da notícia. Porque discurso é assim, cara. Às vezes começa o discurso e não muda nada. Aí durante o discurso o cara fala alguma coisa que impacta o mercado de forma negativa. Né? Ou quer dizer, de forma arbitrária, né? Por exemplo, aqui rompeu com a vela de comando, mas a outra vela rompeu o comando, rompeu aqui, fez falso rompimento, fez tudo, né? E a gente acabou ficando aí bem mal posicionado, cara, só por Deus para conseguir essa vitória mesmo. Pode ser que desse ainda, porque a volatilidade de notícia é alta, né? E o gráfico está em tendência de baixa. Então vamos ver aí. Ei, pessoal, e foi derrota, hein? Infelizmente. Pô, logo hoje que eu fui operar nas duas contas ao mesmo tempo. Tomei loss aqui e na minha outra conta. Eita, nós. Mas tá bom, cara. A gente que vacilou aí de ter pego a operação bem na hora da notícia, né? Já não era operação muito boa por causa dessa zona aqui atrás que já estava indicando, né, reversão de preço nessa parte. Então esse rompimento já não era dos melhores. Melhor seria se não tivesse essa parte aqui e tivesse só o alvo aqui atrás, né? Então já não era dos melhores rompimentos. Ainda a gente pegou ainda na hora da notícia. Então a gente praticamente pediu para tomar loss aí. Mas tudo bem.
todo mundo erra, tá de boa. E bora para a próxima. Essa aqui já foi. Não adianta mais chorar o leite derramado, nem a operação aberta. Fiquei de cara porque não respeitou o comando, não respeitou a primeira posição, não respeitou o rompimento da região, não respeitou nada, cara. É típica vela de notícia mesmo. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei no canal aí.